Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Roberta Rocha e hoje eu vou trazer uma historinha de terror para vocês. A casa da minha bisavó e a mansão ao lado. Essa relato se chama Luciana e ela hoje tem 27 anos. E ela conta que esses acontecimentos a perseguiram a vida toda. Ela foi criada com a mãe e a avó dela, uma casinha bem simples, que ficava ao lado de uma mansão. Essa casa era da mãe da avó dela, a bisavó dela, ao que todos chamavam essa senhora de Mãe Li. Porque ela já ouviu falar dessa bisavó dela, a leva a acreditar que ela era uma mulher de gênio bem forte. Havia já até corrido atrás do bisavô dela com lenha de fogo, lenha de fogão. Era uma italiana forte, falava muito alto, mas era uma pessoa muito bondosa, ao qual ajudava os pobres com alimentos no final de semana. Enquanto pequena, Luciana chegou a ver essa bisavó seguindo com o olhar, sempre quando ela passava pela sala, sempre prestando atenção nela e seguindo ela com o olhar, pois existe uma pintura na sala da bisavó e do bisavô da Luciana. Uma pintura. A senhora olha ela passar de um canto ao outro na sala numa pintura. Não era avó, era uma pintura. Ok. Mas o mais interessante é que à noite ela acordava às vezes e via uma figura feminina passando aos pés da cama dela, mais ou menos uns 2 metros de distância, indo em direção ao telefone. E quando chegava próximo a esse telefone, essa figura desaparecia. Do nada. Sem explicação alguma. Uma certa noite, a avó dessa moça acordou à noite com um barulho de gente lavando as escadas. Escadas essas que ficavam abaixo da janela do quarto em que elas dormiam. Nessa noite, a Luciana não chegou a acordar, pois a avó não queria apavorar, né, a neta. E ela ficou sabendo no outro dia, pela manhã, quando a avó e a mãe conversavam sobre essa lavagem, essa limpeza noturna, que ela diz ter escutado pessoas jogando água, alguém jogando água na escada e barulho de vassoura, varrendo, limpando, lavando as escadas. E quando ela saiu para olhar o que era, o que havia, quem estava ali, se podia ser algum ladrão, alguma coisa, as escadas estavam secas, não havia ninguém, simples assim. Ela ouviu o barulho de lavando as escadas, mas não havia ninguém ali. Por muitas vezes, a Luciana acreditava que tinha alguém ali. Era óbvio que tinha alguém ali, era alguma coisa muito sobrenatural, coisas estranhas, barulhos, quadro que se movia. Ela sempre sentia que tinha alguma presença ali. Por muitas pessoas acharem e falarem que sua avó era má, poderia ser ela, a sua bisavó era má, poderia dizer que era ela, tá? Só que era uma contradição, porque a bisavó dela, como poderia ser tão má e ao mesmo tempo, aos finais de semana, ia ajudar os pobres com alimento, com comida? E o bisavô dessa moça, o marido da senhora, não queria que ela ajudasse,
E ela queria ajudar, e ela ajudava, batia de frente com ele e ajudava. Então, por isso que ela era má, porque ela batia de frente, porque ela impunha o que ela falava, o que ela pensava, isso a tornava má. O que torna uma pessoa má? Suas atitudes, é o seu jeito explosivo, porque ela era uma pessoa explosiva, mas ela tinha atitudes boas. Então isso não é ser má, é saber impor e querer impor um respeito, não é? Até que um dia elas receberam a visita de 2 filhas da avó dela, 2 tias dela, e cada uma dessas tias trouxeram um filho, seus primos. Quando ela tinha por volta de 10 anos, era o Andrei e Anderson. Os primos dela chegaram lá com as mães e tal, e o Anderson foi o responsável pelo ocorrido naquele dia. Eles brincavam de tentar acertar a caixa d'água do casarão, que estava aberta, com goiabinhas, tirava goiabinha da árvore, goiabinha do chão e jogava para tentar acertar em cima daquela caixa d'água, em cima do casarão. E ela não se lembra como começou o assunto, eles começaram a falar da mãe Li no meio, por estar na casa dela, né? Uma casa que era da senhora, da bisavó dela. E eles conversando, vem jogando a goiabinha, e conversando, e brincando. Só que o Anderson ficava falando que a bisavó era uma megera, ela era uma pessoa má, que ela não prestava, blá. Ok. Nessa hora que ele falava, eles comentavam e ele falava mal da mãe Li, ele acertou a goiabinha dentro da caixa d'água, que todo mundo vibrou, porque era uma coisa muito difícil para eles. Era algo assim, quase impossível de estar acertando aquela caixa d'água. Só que não foi impossível, ele acertou. E nisso, na hora que ele ele virou-se de costa para a caixa d'água, aquela mesma goiaba que foi, voltou e bateu em suas costas. Do nada, simples assim. Foi quando não deu tempo pra nada, ninguém nem pensou. Todo mundo, deu no pé. Saíram correndo como se não houvesse amanhã. Fugiram daquilo ali. Que isso? Da onde que veio? Como surgiu? Pra onde vai? E simplesmente essa história virou um mito. Ninguém falava, ninguém comentava entre eles. Aquilo ali morreu. Ninguém sabia como aconteceu e ninguém nem queria saber como que tinha acontecido. Era melhor assim, né? Depois de muitos anos, Luciana ela casou com um amigo do primo dela, desse primo, do Anderson. E um dia ela estava contando para ele o que tinha acontecido naquele dia, a questão da goiabinha, da caixa d'água, do casarão, tá? Ele ficou estático, parado, os olhos arregalados, prestando atenção no que ela falava. Aí ela, nossa, mas você ficou com tanto medo da história, não é tanta coisa assim. Aí ele quando o Anderson me contou essa história, eu não acreditava. Porque ele era criança, moleque, só que agora depois de tanto tempo você me contar a história do mesmo jeitinho, isso me deixou assustado, bem assustado. Até hoje a avó dela mora naquela casa. E ela conta que a avó comenta que sente presenças estranhas dentro da casa, se sente acompanhada, sente que tem alguém ali, alguma coisa, algo. Mas não acredita que seja a mãe Li, a mãe da avó dela. Mas ela sabe que aquela casa sim, é assombrada. Porque não é normal. Quadro que olha, goiabinha que volta de dentro da caixa d'água, gente lavando escada,
Entre outras coisas mais que devem ter acontecido, e ela nos conta esses relatos que houveram na casa. A única coisa que ela sabe, que ela tem certeza, é que aquela casa é mal assombrada. É fato. Sem dúvida, a casa é mal assombrada. Mas o que assombra aquela casa? Será a bisavó dela? Será o casarão? Que ela não fala aqui se o casarão é abandonado ou não, mas se o casarão, na época, tipo, caixa d'água aberta, não ia ter gente morando nessa caixa d'água aberta, jogando lá dentro. É meio suspeito. Bom, é isso, gente. Esse é o relato que eu trouxe para vocês. Espero muito que tenham gostado e aguardem aos próximos. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigada pela sua atenção, pela compreensão. Obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo. Tchau!